salmo? Esse salmo, ele fala a respeito da revelação de Deus. Quando nós estudamos teologia, nós aprendemos que Deus, ele é um Deus que se revela às suas criaturas. Deus não está oculto, Deus não está escondido. Não há uma única pessoa nesse universo criado, não há um único ser humano que não consegue conceber a ideia de um Criador de todas as coisas. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Então Deus, ele não é um Deus que está escondido. Deus, ele deixou suas marcas em tudo que foi criado, em absolutamente todas as coisas. E Deus é um Deus que se revela. E nós precisamos dar glórias a Ele por isso. Porque se Deus, ele não quisesse se revelar a nós jamais teríamos condições de conhecê-lo. Nós só conhecemos Deus porque Ele se revela. Agora, essa revelação de Deus, ela acontece de duas formas. Nós podemos pensar na revelação geral e na revelação especial de Deus. Revelação geral é o que nós encontramos na primeira parte desse Salmo 19, que vai do versículo 1 até o versículo 6. O que é a revelação geral? A revelação geral diz respeito a Deus se revelar através das coisas que foram criadas. Observe, o texto começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. Ele diz: e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele diz mais: um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Observem os verbos que se repetem aqui, queridos. Eles são sinônimos. Ele diz: os céus proclamam. Proclamar. O que é proclamar? Proclamar é dizer em alto e bom som a respeito de um assunto. Ele diz mais: o firmamento anuncia, sinônimo de proclamação, é anunciar algo. Quando nós ligamos o noticiário e nós vemos o anúncio de uma notícia, algo vai ser noticiado. Depois ele diz: um dia discursa. O que é fazer um discurso? Já viu? Discurso de posse de presidente da república. É um discurso. É algo que é dito, algo que é falado. Um dia discursa, outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, a natureza por si só, o fato de haver dia, haver noite, o fato de haver sol, haver lua, revela um conhecimento a respeito do Criador. Deus se revela a respeito, através das coisas que foram criadas. Porém, a partir do versículo 3, parece uma contradição, porque diz: não há linguagem, nem há palavras. A partir do versículo 3, e deles não se ouve nenhum som. Parece que o que o salmista está dizendo é algo incoerente, porque na primeira parte ele diz que proclama, que anuncia, que discursa, que revela, e de repente ele diz: não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Queridos, sabe por quê? Porque a natureza se revela, a natureza revela Deus, por causa da sua grandiosidade, e a natureza revela Deus por causa da sua complexidade, e a natureza revela Deus por causa da sua criatividade. Quando nós olhamos para a natureza, queridos, e nós nos aprofundamos no conhecimento dela, quando nós percebemos, por exemplo, a grandiosidade do universo criado, e nós pensamos que o nosso planeta é como uma poeira no universo, nós fazemos parte de uma Via Láctea que pertence a uma galáxia, que pertence a uma Via Láctea, e existe
nós percebemos como somos pequenos e como o Criador é grande. E aí chega a ciência e vai falar que tudo que existe foi formado por uma grande explosão. Você já viu alguma explosão criar alguma coisa boa? Até hoje, a única coisa que eu vi são explosões destruírem as coisas que existem. Não, queridos, nós cremos, como está relatado lá em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo veio a existir por causa da palavra de um Criador. Porém, queridos, a palavra vai dizer que Deus se revela através da criação. Há um anúncio de que existe um Deus. Isso é interessante, porque você pode ir nos povos mais primitivos que existem no nosso planeta. Você pode ir nos povos mais, entre aspas, atrasados com relação a algumas tecnologias. Você chega lá e eles adoram. Na falta do conhecimento do Deus das Escrituras, eles adoram o sol, eles adoram a lua, eles adoram a natureza. São povos panteístas, mas eles adoram. João Calvino, ele chega a dizer que essa é a maior prova da existência de Deus. Ele chama isso de senso de divindade. O que esse senso de divindade diz e nos ensina? Que o ser humano foi criado por natureza como um ser adorador. A natureza leva o ser humano a exercer algum tipo de adoração em todos os povos que existem na face da terra. Todos os povos. Porém, queridos, a natureza ela é complexa. Isso também revela Deus. A complexidade da natureza revela Deus. A sabedoria com que cada coisa foi colocada no seu devido lugar. A sabedoria como as leis da natureza que estão aí, estão sendo descobertas dia a dia, elas vão revelando um ser extremamente inteligente por trás de absolutamente todas as coisas que foram criadas. É tão interessante, né? Albert Einstein descobriu fórmulas matemáticas que vieram a ser utilizadas dezenas de anos depois daquilo que ele havia descoberto. E a única coisa que ele fez, queridos, foi descobrir aquilo que já estava presente na natureza e colocou isso em formas de números. Ou seja, um Deus extremamente inteligente, um Criador extremamente inteligente, deixou tudo para ser descoberto. E a beleza da criação, a criatividade que há na criação, as cores. Tem um autor, Augusto Cury, conhecido Augusto Cury, ele escreveu uma série de livros falando a respeito da psicologia de Jesus e muitos outros livros, e ele fala assim: infelizmente, nós somos uma geração que perdeu a perspectiva de admirar o belo. Nós não paramos mais para admirar o nascer do sol, o pôr do sol. Nós não paramos mais para admirar. Nossa vida está tão corrida, mesmo no interior, a nossa vida ficou tão corrida que nós perdemos a capacidade de admirar o belo, porque todos os dias o Criador se revela através das coisas belas que Ele mesmo criou na natureza. Esses dias eu estava vendo uma reportagem tão interessante da mamãe jacaré. Deve ser mamãe jacaré, né? Porque jacarô eu nunca ouvi falar, né? Ela pega seus ovos, um bicho com uma mordida tão forte, um cérebro desse tamanhozinho na cabeça, mas ela pega os seus ovos com a boca, quando percebe que o seu ninho está correndo algum risco, os transfere de lugar sem quebrar um único ovo. Instinto, lógico que é instinto, mas quem deu essa capacidade para um ser tão brutal como um jacaré exercer amor por sua própria cria? Dá certo, em outros momentos eles comem os filhotes, mas os ovinhos eles transferem.
Porém, aprenda uma coisa, queridos: a criação não é suficiente para aproximar o homem do Criador. As coisas criadas, elas só fazem sentido para nós quando nós já nos convertemos a Cristo, e aí a gente olha para a natureza e consegue ver a mão de Deus em tudo que foi criado. Porém, a revelação geral não é suficiente para conduzir as pessoas ao pleno conhecimento de Deus e a uma vida de arrependimento e fé. Ela é suficiente para revelar que há um ser, que há um Deus, que há um Criador, mas ela não diz qual é esse Deus. Ela não diz o que eu preciso fazer para me aproximar desse Deus. Ela não me revela questões de caráter, questões de moral. Ela não mostra qual é o caminho, não mostra, mas ela vai me mostrar: existe um Criador, existe um Criador. Então nós falamos de quê? Nós falamos da revelação especial de Deus. E aí Davi, ele vai começar a discorrer a partir do versículo 7 a respeito dessa revelação especial de Deus. O que é essa revelação especial de Deus, queridos? É a palavra de Deus revelada a nós ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus. Revelação especial de Deus. 66 livros. Uma carta de Deus. A Bíblia, eu não sei, a Bíblia é o livro mais curioso que existe sobre a face da terra, porque a maior parte da Bíblia é composta por cartas. Cartas. É um livro repleto de cartas. Pessoas escreveram essa Bíblia, mais de 40 escritores escreveram essa Bíblia ao longo de um período de 1500 anos. A Bíblia foi escrita de Gênesis até Apocalipse. E sabe o que é interessante, queridos? A Bíblia é coesa. A Bíblia fala de um único tema, de um Deus que salva o seu povo e conduz esse povo ao longo da história da sua vida. O personagem principal da Bíblia, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você encontra Jesus de Gênesis, Apocalipse, absolutamente tudo na Bíblia aponta para Cristo Jesus. O próprio Evangelho está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira menção de Cristo nas Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E aí você vai ver todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, quando o povo sacrificava um cordeiro, e o cordeiro substituía, morria em prol do pecado dos pecadores lá no Antigo Testamento. Tudo aquilo apontava para Cristo Jesus. E você vê o tabernáculo que o povo de Israel construiu, uma tenda ambulante, onde eles adoravam a Deus. Aquela tenda ambulante apontava para Cristo Jesus. Todas as coisas que tinham dentro do tabernáculo apontavam para Cristo Jesus. As lamparinas apontando para Jesus como a luz do mundo, o pão da propiciação que apontava para Cristo como o pão da vida, o cordeiro que era sacrificado no altar, apontando para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, a arca da aliança que apontava para um Deus que perdoa o seu povo. Queridos, a Bíblia, ela fala de Jesus em cada uma de suas páginas. Ela aponta para a pessoa e para a obra de Cristo Jesus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Sabe o que é interessante, queridos? A Bíblia, ela não entra em contradição. Ela não entra. Imagine, eu começo a escrever um livro agora, né? Vou começar a escrever um livro. Aí daqui 50 anos, eu estou morrendo, vamos fazer o seguinte, eu vou dar esse livro para Amanda. Amanda, pega esse livro aqui e continua escrevendo aí. Continua. Aí daqui 70 anos, outra pessoa pega esse livro e continua escrevendo. Daqui 200 anos, alguém vai, não, vamos continuar dar continuidade nesse livro. Os queridos, sabe o que a gente teria no final de 1500 anos? Uma coxa de retalho. Porque cada um iria escrever esse livro
de acordo com a sua própria vontade. A Bíblia não é assim. A Bíblia é um livro coerente do início ao fim. Pessoas se debruçam ao longo dos séculos em cima dessa palavra, pesquisam palavra por palavra, pesquisam letra por letra, verbo por verbo, e as pessoas não conseguem encontrar incoerência, diferentemente do livro de outras religiões, livro de Mormons, parece uma coxa de retalho, queridos. Porque esse negócio, eles tiveram que fazer um monte de conserto ao longo da história desse livro. A Bíblia não, ela é assim desde que nós a conhecemos, e sempre foi e sempre será. Sabe o que isso nos prova? Que a Bíblia teve vários escritores, mas um único autor, Deus. Por isso nós cremos em um termo chamado inspiração orgânica. Sabe o que é inspiração orgânica? Significa que Deus, Ele revelou para aqueles homens do passado aquilo que Ele queria que fosse escrito. Ele soprou essa ideia de inspiração. Ele soprou no ouvido daqueles homens o que Ele queria que fosse escrito. E assim eles o fizeram. Por que inspiração orgânica? Porque Deus não anulou a personalidade humana. Então você tem pessoas que escreveram a Bíblia com extrema capacidade intelectual, pessoas que eram muito fera para escrever, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que falava pelo menos 5 idiomas. Você vai encontrar um texto lindo, todo rebuscado. E você tem também, por exemplo, João. João era pescador. Então, quando você olha os originais do livro de João, está lá as marcas do João, o pescador. Amós era a boiadeiro. Então, se você vê a revelação de Amós, profeta Amós, você vai ver ele falando sobre gado, sobre vida na roça e coisas desse tipo assim. Porque não anula a personalidade daqueles que a escreveram, mas é a vontade de Deus que foi manifestada em cada página das Escrituras Sagradas. O que a gente está falando sobre tudo isso aqui, irmãos? Que a gente precisa entender com um pouco mais de profundidade o que é a Bíblia Sagrada. O livro que todo mundo tem acesso hoje em dia, o livro que nós podemos baixar nos celulares, o livro que nós podemos ter em casa, andar com ele para baixo e para cima, e talvez nunca se leu tão pouco as Escrituras Sagradas. Talvez a Bíblia nunca foi tão pouco lida. Um livro que nós deveríamos comê-lo. A gente deveria devorar esse livro. Seria inconcebível, queridos, que nós cristãos, que já estamos aí há mais de 2, 3 anos servindo a Deus, que a gente não tenha lido esse livro todo, pelo menos umas 2 vezes. Porque é a palavra de Deus que revela o próprio Deus. E por que essa revelação ela é uma revelação especial? Porque essa revelação ela mostra quem Deus é, ela mostra quem eu sou, miserável pecador, e ela conta o caminho. Qual é o caminho? Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador. É a única palavra que vai dizer: vocês não são salvos por obras. Não é aquilo que você faz que vai fazer com que você agrade o coração de Deus, mas você é salvo unicamente através da graça de Cristo Jesus derramado no coração do homem pecador. É um livro que vai mostrar como nós, povo de Deus, vive no mundo de Deus. É um livro que vai mostrar como eu educo os meus filhos, como eu devo viver com a minha mulher, como minha mulher tem que viver comigo. É um livro que vai mostrar como Deus quer que a gente viva no mundo dele. E aí, quando eu entendo isso, eu abro mão dos meus conceitos e das coisas que eu penso, e eu sujeito a minha vida à vontade do Criador, expressa nessa palavra aqui. Nessa palavra. Porque só essa palavra é capaz de transformar
a vida das pessoas de dentro para fora. Só essa palavra. Observe o que Davi vai dizer. Ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ler qualquer livro na sua vida. Infelizmente o brasileiro não tem muito hábito da leitura. Deveríamos ter. É um grande desafio, eu me incluo. Esse desafio é meu. Eu acho que eu tenho um pouco de TDAH, e para eu começar e terminar um livro é um grande desafio para mim, tá? Mas me esforço ao máximo para ler, né? Porém, queridos, se a gente pode ler qualquer livro, pensa num livro que você já leu. Nenhum livro pode fazer isso aqui que Davi está dizendo. Nenhum livro pode restaurar a alma de uma pessoa que não seja a Escritura Sagrada. Nenhum livro é capaz de dar sabedoria aos simples, porque essa sabedoria que ele revela aqui é sabedoria derramada do alto. Nenhum livro que você lê que não seja a Bíblia pode de fato alegrar o seu coração. Nenhum livro que você lê nessa vida, se não for a Escritura, pode iluminar os olhos, trazer iluminação para os olhos. Por isso, queridos, nós precisamos entender. Por isso que Davi vai dizer no versículo 10: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ele está falando da preciosidade da Escritura Sagrada. Somente a Escritura pode transformar homens mortos espiritualmente em pessoas vivas para Deus. Somente a Escritura pode vivificar e pode transformar a vida das pessoas. O que vocês acham, queridos? Que há governos totalitários proíbem a Escritura Sagrada nos seus países. Eles não querem que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho, porque essa verdade é capaz de transformar o homem de dentro para fora. Um homem transformado por Deus, ele nunca será escravo do mundo. Tem muitos até pastores dizendo isso, né? Exatamente. Tem nada. Nós é que temos que adequar. Aí está o grande desafio que você disse. Tem muita gente que acha que a Bíblia tem que se adequar ao nosso padrão, padrão do homem moderno. A Bíblia precisava ser nós precisamos de uma releitura da Bíblia para que a Bíblia se adeque. Não, queridos, nós é que precisamos sujeitar as nossas vidas à vontade de Deus expressa na Escritura Sagrada. Expressa na Escritura Sagrada. Alguns anos atrás, eu ainda fazia o IBEL lá em Patrocínio, estudava, e teve um testemunho de um homem. Ele era presidente internacional dos Gideões. O que são os Gideões? Sabe essas biblinhas do Novo Testamento? Hoje tem menos, né? Acho que por causa dos celulares, internet tem menos, mas antigamente essas biblinhas com uma versão do Novo Testamento, ela era distribuída em tudo quanto é lugar do nosso Brasil, de forma gratuita. Eles distribuíam isso em motéis, isso era distribuído nos presídios, isso era distribuído nas casas de prostituição que tinham esparramadas pelo Brasil. Resultado: um dia eles foram até o Mato Grosso, Sinop, e lá em Sinop eles chegaram. O pastor, se não me engano, da Igreja Assembleia de Deus os recebeu e eles foram até um garimpo. Chegando naquele garimpo, eles distribuíram exemplares do Novo Testamento para aquelas mulheres que estavam ali se prostituindo. Havia uma casa de prostituição ali
em ambientes de garimpo. Eles foram lá, distribuíram, conversaram com a dona do estabelecimento e eles disseram: olha, nós não estamos aqui porque tinha um delegado da cidade junto, que foi lá distribuir também. E ela falou: olha, vocês não precisam preocupar, o nosso único objetivo hoje aqui é distribuir esses exemplares do Novo Testamento. E se Deus tocar no coração, procure uma igreja na cidade, né, porque eles não têm denominação de leões. Procure uma igreja na cidade, nós vamos estar orando por vocês. Distribuíram, foram embora. 2 anos depois, esse presidente de Leões volta lá em Sinop, o pastor pega ele, coloca no carro e eles descem novamente lá para aquele garimpo. E ao chegar lá, queridos, aquele lugar onde estava escrito era uma casa de prostituição, agora tinha uma placa lá escrito Igreja Assembleia de Deus. E aquelas mulheres que se prostituíam estavam cantando o coro da igreja, o coral da igreja. E aqueles homens agora estavam indo ali para adorar a Deus. Adorar a Deus. Porque a palavra tem poder. Uma vez que essa palavra entra no coração, as coisas mudam. Vidas são transformadas pelo poder da palavra de Deus. Não existe nada mais poderoso no mundo do que a palavra de Deus, a revelação especial de Deus. Revelação especial de Deus. E aí ele conversou com aquela mulher que era dona daquela casa de prostituição, e ela disse: olha, eu encontrei a Cristo lendo a palavra. Lendo. E como você tinha dito que eu deveria procurar uma igreja, eu fui para a cidade. E a igreja que eu encontrei foi a Igreja Assembleia de Deus. E eles nos atenderam, e o pastor veio aqui e começou a pregar o Evangelho, explicar para a gente o Evangelho. E todas as mulheres aqui se converteram e renderam aos pés do Senhor Jesus. A palavra de Deus tem esse poder. Me lembro de Ronaldo Lidório, missionário nosso, presbiteriano, que saiu do Brasil com o objetivo de plantar uma igreja na África, na tribo dos Kunkombas, uma das tribos mais isoladas da África. Caminhou dias na mata e, chegando naquela tribo, ele teve todo o trabalho de aprender a língua daquele povo. Não tinha nada escrito. Olha que dificuldade, né? Não tinha alfabeto na língua deles. E ele teve que criar um alfabeto, eles tinham o dialeto deles. E ali, queridos, ele começa então todo esse trabalho. Depois de alguns anos de trabalho, ele conseguiu escrever o Novo Testamento na língua deles. E ele começou a pregar o Evangelho na língua deles, queridos. Meus irmãos, toda aquela tribo veio se render aos pés de Cristo Jesus por conta da pregação do Evangelho de Ronaldo Lidório. Aquela tribo foi completamente transformada e impactada pelo poder e a pregação do Evangelho. Queridos, nós temos esse livro. Eu não sei se você tem na sua casa, mas se não tiver, você pode baixar no seu celular. Comece a ler essa palavra. Comece a ler. Não é por falta de tempo, não, queridos. Não é porque nós temos tempo de sobra. O Instagram mostrou isso para nós, o Facebook mostrou isso para nós, que não nos falta tempo. Comece a ler essa palavra. Comece a meditar nessa palavra dia e noite. Como disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconda essa palavra no teu coração, grava essa palavra, coloca essa palavra na sua mente, comece a praticar essa palavra, e você vai descobrir que Deus vai fazer uma obra grandiosa na sua vida quando a gente começar a colocar essa palavra como primazia nas nossas vidas, como algo que realmente é importante nas nossas vidas, sermos transformados. Então nós aprendemos hoje que existe a revelação geral de Deus, que se revela na natureza, as coisas foram criadas, mas essa revelação ela não é suficiente para nos levar aos pés da cruz. Por isso nós precisamos da revelação especial de Deus, que se manifesta nessa palavra,
Essa palavra é poderosa para trazer salvação, perdão de pecados, para nos aproximar do centro da vontade de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te dou graças, porque nós temos acesso à revelação especial do Senhor, que é a tua palavra, que nos revela Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, como aquele que é o nosso mediador, capaz de promover a paz entre nós e o Senhor. Eu quero te louvar, Deus, e quero te agradecer, porque nós temos liberdade para ler essa palavra, nós temos liberdade para proclamar essa palavra e para dizer para as pessoas que existe esperança para elas, para poder falar para aquelas almas que estão cansadas, sobrecarregadas, que o Senhor pode trazer paz, restauração, o Senhor pode transformar essas vidas para a glória do teu santo nome. Ó Deus, nos usa como instrumentos, proclamadores da tua palavra, para que o mundo conheça Cristo através da nossa graça. Essa oração te fazemos em nome de Jesus, e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos nós, igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus.